Fala, meus auleiros! Oi, 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 como vocês estão, meus queridos? Tudo tranquilo? Está começando mais uma lição, mais um show, mais um episódio. Hey, é o Aulas, Inteligentes! o podcast que vai ensinar a você, homem, Ou mulher de negócios sobre como conquistar o respeito das pessoas através do famoso trabalho em equipe, gente. E para isso, a cada novo episódio, vamos estar trazendo sempre um especialista no assunto. e mesmo se você for um daqueles que acredita que não serve para trabalhar em equipe, Esse podcast vai te dar um novo ponto de vista sobre essa especialidade tão subestimada nos dias de hoje. E no episódio de hoje, Marlon, conta pra gente, que assim, eu tô bem felizona hoje, sabe? Conta aí pra galera, pra quem tá nos ouvindo, quem é a nossa entrevistada de hoje, Marlon? olha, Flávia, meus amigos ouvintes, no Aulas Inteligentes de hoje, nós vamos entrevistar, olha, uma pessoa maravilhosa, uma Uhum. pessoa que tem uma conexão com esse universo que é muito difícil de se encontrar por aí, uma pessoa que está muito além de qualquer tipo de rótulo, sabe? Você fala de Show. uma possibilidade, fala de alguma coisa e com certeza nada chega perto de definir o quanto que essa pessoa é grandiosa, o quanto que eu admiro o trabalho dela, o quanto que ela me fez evoluir como pessoa só nessa interação. Já me ajudou bastante com vários e vários assuntos. Com certeza também deve ter te ajudado de alguma forma também, né, Flávia? Muito, muito, Então, demais, ó, demais. gente, me ajudem a receber nada mais, nada menos que a Belle, nossa amiga Ê, Belle! Brota uhul! aí, minha Boa amiga! tarde, pessoal. Boa tarde. Nós estamos gravando de tarde isso aí. A gratidão, meu Deus do céu, que descrição. Eu não penso tanto assim de mim, né? Mas um dia eu quero chegar lá. Mas agradeço. Que É uma show, honra estar Belle. aqui. Top. Aqui nós temos sempre duas etapas do nosso podcast. A gente tem a parte em que a gente fala sobre o convidado, sabe? Você conta a sua história e também fala sobre aquilo que você quer trazer como tema, mas principalmente focado, embasado na sua história, e depois a gente Uhum, entra no tema e conecta com o trabalho em equipe. Então, agora a uhum. gente deixa aí, né, se a Flávia quiser dizer alguma coisa antes, ela fale agora, porque eu vou deixar Nada. com você e aí você Manda, taca ali. manda bala, Eita, Belle. tá bom, Então é isso. tá bom. E vocês com vontade também, pelo amor de Deus, para falar, perguntar. Acho que vai ser mais uma conversa, assim, né? Isso, um Uhum. bate-papo bem descontraído entre a gente, se Deus quiser. Com Show. certeza. Se apresenta aí, fica à vontade. Bom, pessoal, então eu sou a Belle, né? Como o Marlon já apresentou, eu estou terminando meu curso de biologia com um enfoque mais voltado para neuroetologia e cognição, que é a compreensão do comportamento e também das áreas neurofisiológicas ativadas durante determinados comportamentos e o que causa esses comportamentos, além de Nossa. outras coisas, né? É super interessante, assim. Eu estudei, fiquei fascinada com isso, sempre gostei desse assunto. E eu tenho uma visão muito voltada também para a espiritualidade, como o Marley e a Flávia já sabem. E pratico meditação, vai fazer quase 10 anos já. Também tenho iniciação com o Lama Tseren, do budismo Vajrayana e um batismo com um monge da África, que é o Budarakita. Isso Nossa. tudo foi uma surpresa na minha vida. Eu nunca imaginei que eu ia passar por iniciações com um monge, com lama, que eu ia ir para retiro de meditação, que eu ia participar de práticas xamânicas. E isso aconteceu assim por um chamado mesmo que eu acredito que eu recebi. E aí eu passei por muitas provações, né, nesse caminho aí até hoje, que me levaram a
desenvolver exatamente o aspecto que a gente vai falar hoje, a empatia, de uma forma balanceada. Show. Então, é necessário ter isso de uma forma que a gente consegue perceber o outro sem se confundir com o outro, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouco assim. Sobre mim, eu não sei muito mais o que falar, pessoal. Eu acho interessante que a Belle não gosta de pertencer a nenhum lugar, né? Você gostaria de explicar isso para os nossos ouvintes? Ah, bom. Isso tem a ver com a minha visão espiritual, né? Que tem a ver com a gente pertencer a todo lugar, ele aumenta a minha percepção, me deixa mais aberta e receptiva às possibilidades daquilo que eu posso precisar, ou do que outra pessoa pode precisar, porque às vezes eu ajudo uma pessoa e ela me ajuda também. Então, é um cooperativismo, assim, né? Até eu vou usar uns termos que, se vocês não entenderem, é porque é da biologia, assim, vocês me perguntam e tal, porque Ok. qualquer coisa. Uhum. Tranquilo. Então, o cooperativismo é uma forma de troca energética entre seres, né? Então, a gente faz isso constantemente com seres de diversas espécies. Então, eu não penso que eu sou de lugar nenhum, entendeu? Eu sou de todo lugar e eu não sou de lugar nenhum. Eu penso desse jeito, por causa principalmente da física quântica também, porque a gente está trocando as subpartículas atômicas a todo momento com toda a existência, né? E tem a teoria das cordas na física, que eu também continuei estudando física. Depois que eu entrei na faculdade de biologia, eu tinha amigos da física, a gente sempre falava sobre assuntos assim. Como a física quântica me interessava, eu perguntava e falava na aula sobre isso. Que Então, top, gente. a teoria das cordas é uma teoria que ela não é teoria de louco, não, a física quântica não é coisa de terapeuta holístico, é física de físicos. Uhum. Então, é muito sério, né? Tem muitas contas, tem muitos experimentos matemáticos. E também a gente, agora estudando mais, estou descobrindo por que que isso não é levado em conta por muitas pessoas ou áreas da ciência. Então é por isso que eu Uhum. não me considero de lugar nenhum, né? Porque eu me vejo como um ser conectado a tudo. Então eu não sinto a necessidade de ser de algum lugar. Eu gosto de viajar demais, né? Eu tenho um ascendente em Sagitário, então eu sou muito viajeira. Que show, gente. E, Bela, você falou na teoria das cordas, Marlon. Eu lembrei, sabe de quê? Não sei se vocês Hum. conhecem, The Big Bang Theory. Sim, sim. Se eu não me engano, quem é que tinha a teoria das cordas era o. Ai, meu Deus, esqueci o nome Sheldon. dele. O Sheldon, cara. Eu lembrei na hora que você falou da teoria das cordas, cara. É super Belle, interessante. muito, muito, muito legal, cara. E você trazer temas assim que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, né? Sempre fica naquele campo ali da autoajuda, da motivação. Você está trazendo um tema que as pessoas não exploram tanto e que é muito importante. E vou resgatar uma frase aqui, se o Marlon me permite, que você falou no início, que eu amei, está aqui gravado já. Perceber o outro sem se confundir. Caraca, velho, que frase mais profunda e tem, sabe, uma coisa assim que a gente começa a se conectar com o outro, né, Belle? Uhum. E assim, aí eu vou para a primeira pergunta para você. Já você já começou falando, né, da sua experiência aí com a física quântica, com tudo mais. E a gente quer Uhum. saber qual a história mais importante assim até agora aí da sua trajetória. Que você é novinha, mas já tem uma experiência vasta aí com muita coisa. Conta pra gente. Eu acho que assim, minha experiência mais importante na minha trajetória, com certeza, aí, graças a Deus, não é ilegal no Brasil, isso que eu tô falando, mas foi uma viagem de cogumelo, assim, né? Então, eu tenho que dizer que isso foi com certeza um marco temporal que mudou minha vida, mudou meu destino, mudou quem eu sou, assim.
E até quando aconteceu, eu comentei com as pessoas que eu tinha morrido. Eu falava assim, em terceira pessoa, né? Eu falava, meu primeiro nome é Rafaela. Eu falava, Rafaela morreu. A galera ficava apavorada, né? Porque eu era uma ateia, tipo, entrando num curso dando risada de Deus, né? Dando risada da espiritualidade. Nossa. Aí os vegetarianos é um bando de louco. Bem desse jeito assim, né? Zombadora. Aí, Uhum. uns meses depois, eu ainda tinha uns amigos aí que eram os hippies, né? Então, sempre tinha os hippies viajantes que, quando eu precisava de lugar, eu levava para minha casa. Que eu morava em um apartamento e universitário, né? Sem os pais e tal, não ia ter problema. Eu recebia um pessoal em casa, eles tinham ido no festival e um deles me chamou para ir buscar cogumelo no outro dia. A gente foi. Uhum. E aí eu encontrei um monte de cogumelo, assim, onde tinha acontecido o festival. E a gente comeu aqueles cogumelos e ele me deu uma água que ele tinha encontrado lá do festival. Eu tomei aquilo lá. E aí derreteu, tipo, derreteu literalmente, assim, derreteu a minha percepção antiga do mundo, né? Derreteu tudo que eu tinha como realidade fixa, estabelecida, porque eu era muito, como eles falam, mecanicista, materialista, era muito Uhum. Uhum. cética e ateia também, então eu não tinha muita humildade, eu não tinha muito respeito na época. Nossa. Derreteu tudo isso, porque eu tive uma visão que me mostrou coisas, né? Mostrou o passado, mostrou o futuro para mim. Encontrei com, tipo, meu eu superior, né? Explicando melhor. Então, a partir desse dia, eles me explicaram que eu tinha uma tarefa para fazer e que eu tinha um compromisso, né? Que eu não poderia ter acesso a essa informação e eu não ia ascender espiritualmente toda essa informação que eu tinha recebido, eu só ia ter acesso a ela se eu ficasse 3 anos sem comer carne e 3 anos Não. sem tomar álcool. E nesse dia, aí eu comecei a acreditar em reencarnação, né? Porque eu vi minhas vidas passadas. Uhum. Comecei a acreditar em Deus, em Jesus Cristo. Começou uma jornada nova na minha vida, assim, que eu nunca tinha visto. Então, isso foi o que mais marcou a minha vida, né? Foi rápido, durou umas 3 ou 4 horas, mas marcou minha vida para sempre. E eu recomendo, assim, né? Todo Caramba. mundo toma muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Não é brincadeira. Uhum. Então, não é para qualquer Nossa. pessoa. É. Caramba. Eu queria também assim perguntar, porque para os nossos ouvintes pode parecer uma pergunta nada a ver, mas pelo que eu conheço de você, Beli, pelas histórias que você já me contou, eu queria até contextualizar a questão de você ter, como você tem essa história de não pertencer a nenhum lugar e a todo lugar ao mesmo tempo, Uhum, você passou um tempo viajando, né? uhum. E eu queria saber se essa experiência de viajar foi depois dessa parte do cogumelo ou já tinha Foi. sido antes e já era uma pessoa que viajava muito? Não, não. Era bem o contrário, assim, né? Porque eu era bem normal. Tipo, uma pessoa dentro de todos os padrões, mediana. Tipo, me perguntava as coisas, eu dava as respostas que todo mundo dá, entendeu? Eu não tinha uma visão espiritualizada tampouco. Então, era Uhum. bem cética e normal, assim. Eu gostava de viajar, obviamente, mas eu nunca arriscaria o que eu arrisquei depois, entendeu? Porque foi um jogo de fé, foi uma caminhada de fé, literalmente, assim, Não. depois da viagem, Pô. né? Porque eu viajei para dentro de Show. mim, viajei pelas dimensões aí, né? Nesse princípio xamânico, foi um chamado xamânico mesmo que eu recebi. E Cara, eu depois, super. ah, Não, pode falar. Desculpa. Desculpa, pode não, falar. tranquilo. E aí depois eu viajei por fora de mim. Aí depois eu caminhei e fiz as missões que eu tinha que fazer, conhecer os lugares, as pessoas e passar por provas e lições. Pô, muito. Cara, eu fico encantada com essas coisas, porque eu também, Beli, eu era um pouco cética, também, apesar de ser católica e acreditar em Jesus sempre, mas eu tinha muito preconceito nas coisas, sabe? E eu ter trabalhado com os índios me trouxe essa visão aí que você está tendo, sabe? De entender mais as coisas do mundo, da natureza,
sabe? Respeitar mais o outro, entender que as coisas às vezes precisam de um tempo para crescer, né? Pô, muito legal você trazer isso pra gente, né, Marlon? Uhum. E, assim, é uma forma da gente falar sobre o nosso tema de hoje, que é a empatia, é a gente pensar que quanto mais pessoas a gente conhece, mais formas de visão a gente vai aprendendo, a gente vê que o mundo não gira ao nosso redor, vai aprendendo tantas coisas. E eu quis trazer essa história de você ter viajado e conhecido bastante pessoas e ter vivido em situações nada convencionais, para poder mostrar que quem está falando aqui, meus ouvintes, meus amigos, não é qualquer uma, é uma pessoa realmente gabaritada nesse assunto. Com Então, Beli, certeza. tudo que você quiser trazer sobre essas suas experiências para contextualizar com essa parte de empatia, você pode contar aí, tá bom? Se Tá. você quiser falar alguma fase que você sente assim que foi onde você mais aprendeu sobre empatia, também vai encaixar muito bem no tema. Tá. Show. Bom. Aí, E, pode e falar, pode falar. não, vou complementar aí o que o Marlon falou e para entrar mesmo no tema da empatia, né? É, a gente sabe que você estuda muito, você é muito estudiosa, acho que ficou claro isso para a galera aí no início. Então fala pra gente aí, você separou algumas coisas importantes sobre empatia, né, Beli? Separei em conteúdo aí. Então, porque eu comecei a Que pesquisar top! e pensei, esse assunto não tem fim, que eu amo demais isso, sabe? É uma coisa maravilhosa, assim, que tem tanta Muito descoberta para massa. fazer ainda, né? É uma área Aham, super requisitada na ciência e não tem muita gente trabalhando nisso. Tem gente do planeta inteiro, mas a equipe não é muito aham. grande assim. E a maioria é desse tipo de pessoa que eu era antes, né? Então Sim, isso é um problema também. E eu vou explicar por quê, né? Então é o manda ver. seguinte, bom, a empatia, como a gente definiu antes no começo, ela é você Aham, conseguir se conectar, compreender o estado emocional, o estado mental. E isso envolve também como que a pessoa vê o mundo, o que que ela deseja ou o que que ela está sentindo, tá? Isso também envolve, por exemplo, você ajudar uma pessoa que está passando por um momento difícil. Isso pode ser tanto uma pessoa acidentada, né, ou com ataque epilético, tanto uma pessoa que está passando por um momento complicado da vida que é mais psicológico. Então, a empatia é você compreender isso, mantendo o seu grau de individualidade intacto, tá? Isso acontece pelos motivos de preservação da espécie, porque tá no nosso código de DNA, no nosso código genético, que a espécie preservada, a espécie é aham. preservada quando existe um grau maior de altruísmo. E os graus de altruísmo são maiores quanto mais empáticos são esses seres, tá? E foi registrado em vários experimentos que eu particularmente eu não gosto de estudo com animais, mas foi Aham. registrado comportamento ético e empático até em ratos, né? Então, uma coisa engraçada até que eu queria trazer hoje era isso, que se até os ratos fazem isso, como é que você não vai fazer, né? Como é que a gente não vai tomar atitudes éticas ou mais Com responsáveis e certeza. empáticas no nosso dia a dia? Muito top Então, isso. é muito, muito interessante. Então, por exemplo, outra coisa que eu achei super interessante que eu encontrei é um termo que se chama aflição empática. A aflição empática é Aham. quando uma pessoa passa por um estado de nervosismo porque ela não ajuda outra pessoa que está precisando de ajuda. E eu percebi na Nossa. hora que isso acontece com muita gente, que a maioria das pessoas está sofrendo de aflição empática e não sabe. Ó, eu vou ler para vocês aqui um pouquinho do estudo. Manda. Os indivíduos que Ok. não ajudavam a vítima do ataque continuavam a apresentar aflição, tremores e suores nas mãos, aos passos que os sujeitos que respondiam ao pedido de ajuda apresentavam menos sinais de perturbação. E é assim que aconteceu. Eles pegaram uma pessoa para encenar, encenando que estava tendo um ataque epilético, e colocaram os voluntários do experimento passando no lugar na hora. E mediram, né, antes e depois,
mediram os sinais fisiológicos, como pressão sanguínea, por exemplo, batimento cardíaco, frequência de batimento cardíacos. E aí o que aconteceu? As pessoas que ajudavam a vítima, no momento que eles ajudavam, eles podiam estar com um sinal de perturbação, mas logo depois eles recebiam um alívio enorme. E quem não ajudava continuava com o problema. Então a pessoa ficou carregando com a culpa, né? Eu percebi isso. E acontece muito hoje que a gente tem muita desigualdade. E eu penso que muita gente sofre porque tá sentindo a desigualdade, tá vendo, sabe da desigualdade dos outros e tá sofrendo essa aflição. E esse estudo é antigo, é de antes de 1970, para você ter uma ideia. Caramba. Não é tão recente assim, né? Gente... Nossa, agora fica até difícil falar. Exato, tô aqui pensando aqui na situação. Estão gostando? Muito, pô, muito. É um tema... super interessante. Ouvintes, vocês não vão ouvir isso em todo lugar. Só aqui no podcast Aulas Inteligentes. Por isso, né, Marlon? Que é uma aula inteligente mesmo, né? Com certeza, aqui a gente não tá. O que a gente vê em muitos podcasts é que a pessoa, ela, sei lá, ela traz alguma coisa, mas sempre fica batendo na mesma tecla e tal, e cada episódio acaba sendo mais do mesmo. Aqui, cada individualidade absurda, cara. O episódio de não tem nada a ver com o último episódio, que não teve nada a ver com o anterior. Então, cara, tá legal. Mais inovador. Muito. Com certeza, isso aí que você falou toca muito forte na gente. Eu acho que é aquela sensação quando a gente passa na rua e vê um morador de rua e a gente fica com aquele dilema, né? Tipo, poxa, se eu ajudar, será que ele vai pegar aquele dinheiro e vai comprar drogas e vai continuar no vício, vai continuar com aquela vida? Ou será que ele vai realmente usar aquele dinheiro para matar a fome, para sei lá, se manter vivo? E essa angústia que dá, ela não fica só naquele momento que a gente passa na calçada, a gente fica pensando nisso quando chega em casa, antes de dormir, e talvez inconscientemente. Então, cara, esse estudo é muito bacana. Excelente. Eu vou desenvolver, né? Eu vou desenvolver um estudo com isso. Eu fiquei muito animada de ter encontrado e de ser convidada por vocês e ter escolhido esse assunto, porque trouxe para mim muitos leques de pesquisa, que eu tenho certeza que eu vou ser bem recebida para pesquisar sobre isso. Então, com certeza. Também encontrei muitas maneiras de medir. Então, eu encontrei... Deixa eu ver aqui. Tô procurando onde é que tá. São tabelas e... Deixa eu ver se eu encontro aqui, gente. Peraí, só um pouquinho. Show. Tamo junto. São umas tabelas para medir o nível de empatia. Tá aqui, ó. Encontrei. Diferenças individuais. Existem diferenças individuais no nível de empatia. Aí, por exemplo, se você quer testar na sua equipe qual é o nível de empatia dos indivíduos e como eles percebem isso, aí tem várias escalas, né? Por exemplo, tem a escala de preocupação empática do índice de reatividade interpessoal. Nossa, o nome é enorme, né? Os cientistas têm problema enorme para esse tipo de coisa, gente. Eles não sabem nada de marketing. Então, ficam os nomes desse jeito. Caraca! Mas em inglês é fácil. Entendi. Beli, em inglês fala, em inglês é como? Interpersonal Reactivity Index. Tá bem melhor. Caramba. E, gente, e assim, isso que você trouxe, né, de você desenvolver isso na equipe, tem tudo a ver com a pergunta que eu vou trazer agora, que é exatamente isso. Tipo assim, qual é a importância de usar a empatia num trabalho em equipe? Porque hoje em dia todo mundo trabalha em equipe, o mundo trabalha em equipe, né? Então, o que você pode trazer pra gente, Beli, em relação a isso, né, que você acabou de falar? O que eu mais sinto nisso, assim, e eu vou falar com uma visão de cliente, né?
Porque Uhum. esse é o público-alvo, é o cliente. Não importa de quem, todo mundo que está vendendo vende para alguém. Então, Sim, na minha visão com o cliente, a empatia também vem de uma calma, de eu sentir que a pessoa está calma e está segura na proposta dela, o que ela está me falando, que não é uma balela, né, que não é uma enganação, que não é um golpe. Então, a sim, empatia tem muito a ver com você ter calma na hora de fazer uma proposta, por exemplo, ou de você estar trabalhando em equipe e entender que aquela pessoa não está fazendo o que você pensa que ela está fazendo, ou os porquês, né? Porque muitas vezes a gente projeta as nossas inseguranças nas outras pessoas, falando agora como terapeuta já. sim. Então, projetando as inseguranças, projetando medos, projetando um problema que eu tive na minha família hoje, aí projeta nos colegas. E projeta isso para os colegas e aí acaba dizendo que a outra pessoa é culpada por você estar sentindo aquilo de novo, que ela está fazendo a mesma situação ou que a situação te persegue. E aí você entra numa visão de si mesmo de vítima. Então a empatia vem de você crescer, ter uma maturidade interior para lidar com os seus sentimentos, perceber qual é a verdadeira origem deles e separar as coisas. Que esse incidente agora com seu colega, na sua mente, é uma interpretação sua. Ele não é necessariamente uma realidade. E encarar de uma forma positiva. Em vez de você projetar e largar a projeção para cima dos outros e se queimar, você vai se queimar, né? Quando você fizer isso. Então, em vez de se queimar, você encara de uma forma positiva. Pensa assim, não, isso é uma besteira o que eu tô pensando. Na verdade, não significa que é uma verdade absoluta que essa pessoa tá fazendo por tal e tal motivo, né? Ou a gente pensa mal das outras pessoas às vezes. Em vez de Sim. fazer isso, pensa positivamente. Essa pessoa pode estar passando por um momento difícil, não entregou no prazo porque, não sei, ficou doente, alguma coisa assim. Claro que com discernimento, né? Não é uma Sim, enrolação sem fim. claro. Então eu acho que é Sibeli, importante nessa hora, assim. você como terapeuta e você também com as experiências que você já teve e que você já viu, né? Você Uhum. acha que tem como a gente identificar no momento, assim, tipo, olha, caramba, eu acho que eu estou projetando isso na pessoa. Será que Uhum. tem algum sinal para a gente se ligar que está fazendo isso? Daí, geralmente, a projeção ela acontece quando você não está num estado emocional estável. Quando você vai perceber, porque você vai estar com a respiração curta, você vai estar com as pupilas contraídas, você vai estar com o seu coração talvez um pouco mais rápido, você pode suar, sentir calor do estresse, da raiva. Então, todas as respostas relativas ao estresse, elas com certeza vão ter a ver com projeção. E para pessoas que são mais passivas e omissas, ou pessoas com dificuldade de comunicação, elas podem se manifestar como tristeza, angústia, ansiedade, esse tipo de coisa. Então, para Nossa. perceber, eu indico meditação. Não tem nada melhor do que meditação para você se auto-observar, né? Porque muitos problemas são por causa das projeções. As pessoas tomam conclusões precipitadas e acabam causando problemas nas equipes. Ou até cortando relações que são importantes. Cara, que incrível. Mas Marlon, é eu tô sem importante palavras. ter empatia consigo mesmo, né? A gente nunca pode perder de vista o que a gente precisa, as nossas necessidades em manter isso alimentado. Isso é super importante, porque se você tem a empatia sobre elevada, é como uma criança de 1 a 2 anos, onde ela não sabe a diferença entre ela e a outra pessoa, por exemplo. Sim. Entende? E uma Sim. criança de 2 a 4 anos aproximadamente, ela vai pensar que a outra pessoa precisa do que ela precisa. Então ela já não entende a teoria da mente. Que a teoria da mente é você saber que cada pessoa tem necessidades individuais, pensamentos individuais, crenças, desejos individuais. Entende? Nossa. Nossa. Incrível, cara. Tô aqui Ah, pensando que na bom que você Olha, está minha vida gostando. agora. olha, a gente pensa que o tema vai ser algo
simples, que a gente vai falar sobre como, né, empatia é ser legal com os outros e todo mundo vai feliz para casa e tal, e a gente vê que não, que o tema da empatia tem muita complexidade e que muita gente realmente não sabe nada, né? Quando a Beli está falando aqui, eu não sei se você sentiu isso, Fábio, Aham. a gente pensa assim, caraca, eu não sei nada dessa vida, velho. E a gente começa a analisar. Eu Não, que gosto muito isso. de. E eu gosto muito de meditação, e tem um tempo que eu não medito, eu falo, cara. Aí eu começo a analisar os meus pontos. Eu falo, caraca, eu tenho que voltar a meditar. Então, assim, se está servindo pra gente, imagina para quando as pessoas ouvirem, Marlon e Beli, Com né? Vai ser um certeza. luxo isso aí, gente. Incrível. Beli, só para reforçar, Tomara, eu espero que vou seja de confessar proveito. aqui, a Flávia já confessou, né? Então eu também vou confessar que eu não consigo mais, assim, também parar para poder tirar esse momento de meditação. O que, que você aconselha para a gente, para os nossos ouvintes que também não têm esse hábito ou essa disciplina? Então, assim, fugir da meditação é um sintoma que é normal em todo meditador. Todo meditador tem um problema na hora de meditar. Porque Uhum. quando a gente está no começo da meditação, eu vou tentar explicar isso da forma mais rápida possível, que isso é a causa da fuga da meditação. Porque, assim, quando a gente está no começo da meditação, a gente limpa o corpo. É que nem você quer, vamos dizer que você quer limpar seu sangue e emagrecer, né? Então, são coisas que estão conectadas, né? A maioria das pessoas pode pensar que não, mas tem uma conexão grande. Então, quando você começa a meditar, você vai limpar o seu sangue, assim, por assim dizer. Você vai limpar sua mente, você vai limpar suas emoções, você vai perceber que tipo de conteúdo você está gerando. E isso assusta as pessoas, né? Porque vem de tudo, que é coisa. Como a gente não tem no Ocidente uma rotina de meditação e de conexão com nós mesmos, acontece isso, né? E o sistema precisa das pessoas assim, uma forma confusa, que vai consumir qualquer coisa e continua a economia, mas todo mundo tá doente. Nossa, Então é triste, cara. né? Então eu digo assim, não procrastine. Não procrastine, porque é um significado de procrastinação. Por exemplo, você coloca assim, eu vou meditar 2 minutos hoje, a minha meta de hoje é meditar 2 minutos. Faz uma meta para você meditar 2 minutos por dia. Vê se você não Nossa, consegue 2 minutos. Ô, Beli, agora você me deu uma ideia aqui. Tá até Hum. fora do script, o Marlon nem faz ideia do que eu estou pedindo, mas me deu essa ideia. Você consegue fazer aqui um exercício com a gente agora? Vamos botar um minutinho, né? Você acha que dá? Tipo, você tem alguma teoria, Exercício? alguma técnica? Algum exercício que dá para a gente Não, fazer agora em um minutinho? Então vamos tentar, Marlon? Você não, topa? bora Claro, fazer. boa ideia. Então vamos embora. Show. Tô dentro. Então tá. Vamos respirando profundamente 3 vezes até encher bastante o pulmão. E depois liberar o ar pela boca até retirar todo o ar dos pulmões. A gente senta confortavelmente com a coluna ereta, de uma forma que ela está ereta, mas ela não está tensa. Você não está com o ombro tenso, não está com o pescoço, rosto, cabeça, pés, braços, pernas, barriga, costas. Tá bem relaxado, mas você está disciplinado, assim, entendeu? A Top. gente respira profundamente e vamos sentir no topo da nossa cabeça qual que é a sensação. Aí, objetivamente, pode ser uma sensação de pressão, de coceira, de calor, de frio, de leveza, uma sensação de peso, né? Qualquer uma dessas sensações. Depois a gente vai expandindo a nossa consciência, vamos sentindo o couro cabeludo, sentindo a testa, os olhos, nariz, a boca, as bochechas, as orelhas, sentindo o nosso pescoço, não tentando modificar nada que já é, mas só observando. E qualquer pensamento que venha, ele é passageiro, ele vai, e não se apegar ao pensamento e não julgar o julgamento, não julgar você mesmo, não julgar o pensamento. Só deixar fluir e se concentrar na objetividade das sensações. Então a gente continua nos ombros esquerdo, no braço esquerdo, no antebraço, sentindo se tem coceira, se está frio, se está quente, o ar passando, encostando, ou a roupa encostando na pele. E é muito importante direcionar o pensamento
para essa objetividade do lugar que você quer e não deixar você sentir sensação em todo lugar. Não, é você que manda onde é que você vai sentir a sensação. Então, você só continua. Você deixa, se a mente se distrair, você continua onde você estava. Continuando lá no antebraço, para as mãos até a ponta dos dedos. Aí, no ombro direito, mesma coisa, sentindo se tem peso, se tem calor, se tem frio, ou a roupa tocando, ou se tem leveza, formigamento, coceira, qualquer sensação objetiva. Depois no cotovelo, vai vendo pela superfície da pele, antebraço, na mão, na palma da mão, nas costas da mão, nos dedos, até a pontinha do dedo. Depois continua pelo peito, pelas costas, vai sentindo rapidamente, vai baixando para a barriga, baixando mais atrás no dorso, até chegar nas coxas. Depois pela parte de dentro das coxas, pela parte interna dos joelhos, pela parte de cima dos joelhos, nas canelas, e vai descendo até chegar ao calcanhar e a ponta dos dedos. É isso. Caraca, olha, Tô relaxado. eu relaxei, eu senti muita leveza, cara. Legal. Mas eu sempre gostei de meditação. Então, assim, eu só não conectei 100%, Beli, porque eu tenho que ficar aqui ligada no podcast. Claro. Mas eu falei assim, deixa eu voltar, porque senão eu vou ficar aqui um tempinho. Aí, para voltar, Nossa. se a gente relaxa muito, pode respirar rapidamente também, só pelo nariz. Daí respira bem rápido pelo nariz, não importa se é curto, assim. Legal. Assim. Aí você volta, se a pressão baixa na meditação, a gente faz isso também, é uma técnica para não dormir na meditação. Ó, A gente que relaxa dica! muito. Uhum. Que dica, bom, adorei, 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 excelente. Gente, os ouvintes, ouvintes, se eu fosse vocês, eu voltava isso aqui, né, esse pedaço que a Beli fez e faz essa meditação, porque vale a pena, cara. Todo mundo precisa. Uma vez eu ouvi, Beli, um amigo do meu pai, ele também adora essas coisas, faz vários cursos de tudo quanto é tipo, né, já fez, ele é assim, estudioso da constelação que você citou no início. E uma vez ele falou isso comigo, ele falou, Flávia, a gente precisa entender que a gente precisa respirar, que a gente respira. A gente nunca pode esquecer que a gente respira. E a meditação é exatamente isso, né, Beli? É trabalhar essa respiração, é se conectar com a gente mesmo, né? É, tem muita técnica, porque eu passei uma técnica muito rápida para você sentir de uma meditação. Mas tem tudo a ver com a respiração. A respiração é o outro ponto, né? Eu uso esses pontos, assim, são as sensações e a respiração. Então, são excelente. Excelente. E eu vamos voltar, pessoal. Vocês já estão relaxados, mas faz a respiração rápida que a Beli falou e vamos voltar para o nosso podcast. Não, e voltando muito mais relaxada, né? Voltando com tudo. E Beli, e assim, a gente sabe que tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade e outras menos de lidar com pessoas, né? Então, qual a dica assim, que você tem para quem não consegue ou tem dificuldade mesmo em exercitar a empatia? Tá. Para quem tem dificuldade em exercitar a empatia, eu vou ter que indicar mais de uma coisa, né, para atingir uma esfera mais abrangente. Então, eu penso assim, se essa pessoa ela tem dificuldade de compreender as emoções dos outros, ou de sentir até empatia, né, de uma forma mais fácil, ela pode tanto procurar descobrir as causas do porquê que ela tem essa falta de empatia, quer dizer, ela desligou dessa emoção porque ela sofreu algum trauma em que alguém não foi empático com ela e ela não lembra disso, né? Então, fazer terapia para descobrir isso. Outra coisa é fazer trabalho voluntário, né? Com qualquer área que interesse. Então, pode ser com gente, morador de rua, paciente terminal, crianças necessitadas, idosos. Aí você vê qual é a sua área, né? Limpeza do meio ambiente, porque encontra muito animal morto, animal acidentado. Então, precisa de voluntário também para esse tipo de coisa. E é uma coisa que vai te trazer uma alegria que
também, como tem a aflição empática, existe a alegria empática. A alegria empática gera um sistema de recompensa no cérebro. E ela libera endorfina no corpo, então ela deixa você alegre por ter ajudado uma pessoa que precisava e que é uma pessoa honesta também, né? Por exemplo. Cara, excelente. Tem tudo a ver com o que eu trabalho no meu Instagram, que é o Sorria para a Vida, né? Eu sou muito adepta disso, Beli. Eu acho que eu vou correr de manhã. Nossa, Marlô, hoje eu tô falando, hein, pra caramba, hein, gente? Me desculpa, Beli. Que isso, conta aí. Gente, mas é sério isso. Às vezes eu vou correr assim, 5:30 da manhã, até que voltar a correr nesse horário. E geralmente as pessoas que estão acordadas, que não estão fazendo exercício, estão indo trabalhar. E a expressão de rosto das pessoas, que eu observo muito isso, é uma tristeza, sabe? Você sente que a pessoa está pesada. Aí eu falo, cara, eu vou mudar o dia de pelo menos umas 3 pessoas. Aí vira uma meta minha mesmo, sabe? Que lindo. Aí eu já até gravei um vídeo no YouTube falando sobre isso, para fazer esse teste. Aí eu falo assim, eu vou mudar. Então eu tô correndo, mas eu tô ligada naquela pessoa que eu vi que tá com a cabeça meio baixa, né? Eu olho fixamente pro olho dela, dou um bom dia, dou um sorriso. Cara, é inacreditável, Beli. Eu acho que 99% das pessoas que eu fiz isso sorriram de volta. E eu não posso provar nada, né? Mas eu tenho uma intuição que me diz que eu acho que eu mudei o dia daquela pessoa quando eu fiz isso. Porque, sabe, me traz uma energia muito boa. Então eu não paro de fazer isso. Toda vez que eu vejo que tem alguém que está... Eu sinto, né, que às vezes não está tão legal, eu dou um bom dia, dou um sorriso, e é incrível a energia, né, que você recebe de volta. Então, fica essa mensagem aí, né? Maravilhoso, adorei. Parabéns pela sua atitude. O mundo precisa de pessoas. Obrigada. É isso aí, espero que as pessoas façam. Depois contem aí, gente, se vocês fizerem isso, contem pra gente, né? Procura a gente aí no Instagram, Dentista Inteligente, a Beli vai deixar o dela aí também, o Marlon Aulas. Conta pra gente se você fez isso, que a gente vai adorar. E é isso aí, a corrente do bem, né? Circulando. Muito bom. Pois maravilhoso. Tem isso e outra coisa só que eu acho que não podia ficar de fora é procurar ler sobre a situação do mundo, né? Então você procurar ler sobre essas situações de hoje em dia e também se você tem mais voltado para espiritualidade, você pode ler sobre o budismo tibetano, o livro Os Portões para a Prática Budista do Guru Rinpoche. Ou se você é mais voltado para a ciência, você ainda se considera uma pessoa materialista, não sei, ou que curte mais esse tipo de assunto, você vai para o lado da pesquisa, né? Por exemplo, benefícios da empatia, entende? Porque, na verdade, se você tem um sistema imune fraco, e você é uma pessoa triste, você começa a fazer coisas boas para você e pelos outros, seu sistema imune vai se fortalecer por conta da alegria. A felicidade é uma vacina. Excelente. Excelente. Caramba. Beli, você que tem aí a visão dos dois lados da moeda, isso é muito bacana, né? Porque você traz tanto como a parte da ciência, que você falou agora há pouco, no começo do podcast, como também essa parte da espiritualidade, do budismo e tal. Dentro do que você preparou sobre empatia, você também trouxe alguma coisa dessa parte espiritual para os nossos ouvintes? Alguma coisa que tocou aí você e você sente que tem que falar sobre? Sim. Seja budismo ou qualquer outra religião? Eu tenho isso, assim, dentro de mim. Não preparei material, mas é algo que eu carrego dentro de mim, porque para mim são coisas essenciais, são conceitos essenciais na minha vida. E no meu caminho espiritual é um compromisso imenso que eu tenho, que eu não quebro. Então eu preparei mais conteúdo científico, porque é o que as pessoas estão mais acostumadas, né? É uma coisa mais fácil de você ver, de você tocar. Mas a espiritualidade também. E nesse livro, do Portões da Prática Budista, com o Guru Rinpoche, ele explica, por exemplo, isso é uma coisa que é incrível.
Quando você vai estudando espiritualidade, você vai descobrindo, se você estuda ciência, você vai descobrir que eles falam as mesmas coisas de formas diferentes. Basicamente como se fossem duas línguas diferentes. Mas no fim fala a mesma Sim. coisa. E o que acontece é que Cara. as necessidades, por exemplo, as necessidades neurológicas, que é uma teoria que a gente estuda também na constelação, ela é a mesma teoria a base das necessidades neurológicas é a mesma teoria do budismo. Então, o budismo diz que a gente tem em torno de 4 necessidades básicas, depende da linha, né? Mas seria o quê? Roupas, alimento, água e um abrigo. Então, seriam essas as necessidades básicas para você conseguir sentir amor e conseguir sentir amado. Uhum. Então, quando a gente vai ler esse livro do princípio dos portões da prática budista, ele vai passar um momento, uma meditação de visualização dos problemas de vários seres em diferentes níveis de existência, né? Por exemplo, no budismo se acredita também que as plantas, os animais, eles têm uma consciência, entende? Então, por exemplo, se uma pessoa foi um assassino numa vida, ela vai reencarnar como uma árvore numa outra vida. Por quê? Porque a árvore, ela serve aos outros seres e ela não pode se mexer. Então, ela está pagando um castigo Interessante. kármico, né? Então, você pode Nossa. pensar como seria ser uma árvore, né? Qualquer um pode vir aqui me cortar a qualquer momento, me arrancar pela raiz, me queimar, entendeu? Cortar, podar, fazer o que quiser, né? É uma árvore. É. Então, essa é a primeira etapa da meditação. Depois também a gente pode meditar nos animais. Então, no sofrimento animal, porque o animal não tem um livre-arbítrio, né? Como que seria ser um animal, se colocar numa pele do animal? Isso tem muito a ver com xamanismo também. E outras meditações, daí, mais adiante, elas são mais relativas a seres humanos mesmo. Que são, por exemplo, pessoas que nasceram na guerra e crianças órfãos em lugares de guerra, sem casa e sem ajuda comunitária. Um exemplo. Outro exemplo são pessoas Uhum. sequestradas que são mão de obra escrava de grandes empresas e ninguém sabe, né? Que elas estão totalmente reféns da Nossa. situação. Outras situações são pessoas que têm alguma doença mental que impede que elas tenham uma independência ou que tem alguma deficiência física que impede uma independência. Então, você se colocar na pele dessas pessoas, né? Por um momento, a gente tira para pensar nessas pessoas, porque isso aumenta a gratidão do que você tem, isso aumenta a sua percepção da sua vida, sabe? Para ser grato pelas pequenas coisas, porque tem situações muito piores. E se a gente não for grato, a gente Sim, vai piorar o nosso karma, né? sim, sim. Nossa. Velho, uma pergunta que me veio quando você falou disso é o seguinte: às vezes, quando a gente vai lidar com outra pessoa, nós somos daquele tipo que se doa, faz tudo por aquela pessoa, dá todo tipo de suporte, todo tipo de ajuda, e aquela pessoa ela não corresponde às nossas expectativas. Isso pode ser uma falha de empatia, a gente querer esperar algo em troca do outro, algum tipo de manifestação do outro. Sim, pode ser. Pode ser porque mesmo que você está sendo altruísta, você pode sentir que está cumprindo seu papel, mas você pode estar se identificando com a pessoa, se deslocando da sua individualidade e deixando seu papel, essa responsabilidade consigo mesmo. E aí você projeta não só as coisas ruins, né, mas a gente projeta as expectativas também nos outros. E aí tem um momento dessa tomada de responsabilidade, de olhar para si mesmo, que eu sou responsável pelo que eu sinto. Mesmo que o mundo pode gerar alguma inestabilidade, eu sou responsável por manter essa estabilidade. Então, não gerar expectativas é importante também, porque a expectativa, se você quer falar de uma predição, é diferente. Uma predição é como um cálculo matemático, entende? Por exemplo, eu vou ajudar essa pessoa, ela vai se sentir melhor. Né? A gente tem essa expectativa, como você falou, só que ela não é muito saudável. Então, o desapego é muito importante também. Para você poder desenvolver a empatia, você tem que ter o desapego. E aqui, lendo nas pesquisas que eu encontrei, essa mente e o desenvolvimento
da empatia, tanto em grupo quanto individual, é uma coisa que exige prática. Então, é o momento de você observar o que está acontecendo, retomar essa informação, ver o que funcionou, ver o que não funcionou e tentar de outro jeito, né? Até você atingir o que você diria que seria seu momento de perfeição ali, né? Pela atitude. Sim, é uma coisa que eu também tô perguntando bastante, né, Flávia? Você vai Pode apertando ficar à outras coisas. vontade. Não, tá tudo lindo. Tô amando, tô aqui pensando. É que a Belle disse em um momento aqui para a gente que se um termo fosse um pouco complexo, que a gente perguntasse para ela explicar melhor. E eu acho que isso se encaixa no desapego, porque para mim pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser outra e tal. Há muitas pessoas acham que o desapego é simplesmente você tacar né, vou ter que falar um palavrão aqui, tacar o foda-se para os outros e ir só pensar em si mesmo. Qual é a visão espiritual do desapego? A visão espiritual do desapego é você tomar uma atitude sem pensar se você vai ganhar ou vai perder com ela. Não sei se ficou muito claro, mas é assim, ó, é exatamente o discurso do Krishna para o Arjuna no Bhagavad Gita, que são livros cânones da filosofia hindu. Então, o desapego é você agir sem expectativa, entende? Quer dizer, desapegado. Por exemplo, o benefício que eu tenho disso é eu ter atuado, quer dizer, eu fiz o que eu podia fazer para essa pessoa, agora eu tenho que cuidar de mim. Entende? Você não fez o mal. Você não fez o mal, você não tá fazendo mal para você mesmo e você tá desapegado do resultado. Ou seja, as coisas não são sempre como a gente imagina, né? E ter isso como uma base também, né, para nossa vida. Que as pessoas não vão sempre reagir como a gente imagina, esse tipo de coisa. Show. Eita, Nossa. Flávia. E aí, Flávia? Não sei O se que você fala respondi, depois fiquei pensando se respondi a pergunta ou não. Respondeu muito. Tá. Respondeu pra Sim. caramba. Pelo menos pra mim aqui serviu pacas o que você falou agora. Vou praticar horrores isso. E assim, gente, eu vou ter que fofocar. A Belle pode ficar brava comigo, mas vou fofocar. Meu Deus. Gente, a Belle, ela é maravilhosa. Vocês não têm ideia do tanto de coisa que essa garota. Vou falar garota, gente, no sentido carinhoso, tá? Que garota incrível. Ela tem várias. Ela é versátil pra caramba e ela canta muito bem, sabe, gente? A gente tava aqui, ai, Belle, canta pra gente. E ela tem uma responsabilidade muito grande com a música. Ela fala assim, gente, música pra mim é coisa séria. E é coisa séria mesmo, ela canta lindamente. Então eu vou deixar o espaço aqui, se ela puder. Se ela não puder, gente, não fiquem chateados, hein? Olha a empatia aí que ela falou até agora. Então, se ela não puder, vamos entender, mas se ela puder, vai ser lindo dar uma palhinha pra gente, Belle. Tá. Por favor. Pode ser um trecho de música, então, porque... Claro! Eu não tô no estúdio, né? Mas não quero incomodar os vizinhos com gritaria. Porque eles sabem quando eu canto, eu fico aqui fazendo aquecimento, fico gritando, eu grito bem alto. Eu ensaio mesmo, entendeu? Aí começar uma música, eu não quero incomodar muito os vizinhos. Então, acho que eu não canto esse refrão porque é muito gritaria nesse refrão. Vamos tentar a gente ver como é que fica o som. E vocês me avisam. Bora! Estão escutando bem? Muito! Tá. Um trechinho pode ser, então? Claro! Tô curtindo aqui já. Inside, outside the country, oppressors and dictators, war and fear the barrier. Inside, outside the country, oppressors and dictators, war and fear the barrier. You can lose your life right here.
difícil porque é a parte alta. Ah, Felizona! Ai, meu Deus. Arrasou, Música Beli! nova, nunca lançada, Mandou bem. crua, sem edição. Ai, Isso aí, gente, ó, o leve isso tudo em lançamento. consideração, porque ela venceu as barreiras que ela tem aí, né, Beli? valeu. Da seriedade, e é muito sério mesmo, a gente respeita pra caramba o seu trabalho, por isso que você tá aqui, né, Beli? Valeu, Amei, gente. tô Gratidão. amando aqui. Eu também, eu tô aqui porque eu E levo vocês essa a sério. música. Senão eu nem tava. Ah, Show. mas, Belle, quando você toca suas músicas, né? Trazendo para o lado profissional, você disse que você sente a música, às vezes até esquece ali de anotar o que você É. estava fazendo, você sente totalmente a música. Isso também veio depois daquele episódio que você passou, Nossa, dos cogumelos, tudo você isso, a música, a conexão veio você tudo tá me depois? ajudando a fazer uma autobiografia cronológica, que é uma das minhas maiores dificuldades, que eu tô escrevendo uma autobiografia e eu percebi que eu não consegui organizar em linha cronológica sozinha. E foi depois. Olha, Foi depois. foi depois, Principalmente depois do caraca. Santo Daime, né? Ah, então, que Show. legal, cara. E essa música, você, assim, para quem não manja do inglês do The Book is on the Table, o que você diz da música? Então, essa música diz assim que existe maldade, e opressão, e ditadura, guerra e medo no mundo, mas que o amor é mais forte do que isso, e é uma arma que pode mudar mais o mundo do que uma bomba nuclear, né? Digo também que o medo é uma barreira para separar a humanidade, para criar confusão e segregação. Basicamente é isso. Uau, incrível, Massa, cara. muito legal. Então, velho, uma coisa que muita gente já deve estar assim, já abrindo uma aba aqui no Google Chrome ou no Safari, procurando você, já querendo encontrar suas músicas. Onde que essas pessoas elas podem encontrar material seu, não só da música, né, mas também das suas redes sociais? Pode encontrar no Instagram, que lá eu posto de tudo, todo o meu trabalho vai lá, é r.belle, B-E-L-L-E, ponto oficial com 2 Fs, O-F-F-I-C-I-A-L. Aí esse é o meu Instagram, e no Facebook tem uma página de música que é Empress Belle, H-E-M-P-R-E-S-S-B-E-L-L-E. Aí se quiser dar um like, dá uma seguida Tudo lá bom. no Instagram, falar comigo, Isso aí. marcar uma sessão terapêutica ou só conversar também, sempre bem-vindos, assim. Isso aí. Sessão de Nossa. tarô. E Ah, é, gente, a Belle esqueceu É. de... Belle tem que abrir o canal dela no YouTube. É a próxima missão, hein, Marlon? Meta. Nós vamos abrir, Flávia tá? tá ajudando. É meta. Verdade, Vai rolar. Vai rolar. Logo. Belle, você quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Pode ser sobre o tema de empatia, mas também pode ser sobre algo que você sinta que é muito importante, que o mundo precisa ouvir mais disso. Sim. Não sei. A empatia é a causa do comportamento altruísta, né? Como eu falei anteriormente. E aí são as pesquisas de Salvatore Agliotti que dizem isso. E outra coisa que eu achei super interessante, que é um assunto muito, muito contemporâneo, tem a ver com racismo ou preconceito e o tradicionalismo, né? Então, foi identificado nos estudos também que as pessoas com maior preconceito têm uma menor ativação nas áreas cerebrais relativas à empatia, enquanto que pessoas que convivem com diferentes etnias têm uma empatia maior, tá? Então, é um desenvolvimento, treinamento. E não parem na primeira vez que você se decepciona com você mesmo, porque nós estamos aqui para aprender, né? Nós somos humanos e temos nossas limitações.
Então, para você ter humildade, amor e empatia com você mesmo também. Porque você só vai melhorar. Não tem como piorar. Se você encarar como uma lição. Lindo. Muito lindo isso. Amei. Eu também adorei participar. Nossa, gente. Ah, que A gente legal. só tem a agradecer, né, Flávia? Você quer fazer Aham. o encerramento e depois eu faço aqui? Não, pode encerrar. Eu já estou aqui, ó, em transe, pra falar a verdade. Estou muito feliz com esse episódio. Eu gostei porque eu me conectei demais e tirei muita solução aqui para várias coisas que a gente vive vários problemas na nossa vida, né? Uhum. Então, isso aqui foi uma riqueza muito grande para mim também, um aprendizado mesmo. Aproveitei pra caramba. Se uma pessoa aproveitar, essa pessoa já sou eu, tá? Com certeza. Olha, Você vai influenciar Top. muitas para pessoas nós, positivamente, com certeza. E o Marlon também, né? Show. Top. Parabéns aí pela claro, iniciativa. para nós foi um presente. Obrigada, Beli. Foi uma materialização de uma coisa que a gente já está sonhando, ó, há muito tempo, né? Porque quando a gente pensou, poxa, o que a gente vai falar no nosso podcast? Quem a gente vai trazer? A gente nem sabia direito o tema, mas a gente sabia que ia trazer você em algum episódio. Logo Verdade. no começo, você seria uma das primeiras convidadas. Então, hoje a gente está realizando esse sonho que a gente estava ali entre eu e a Flávia, e eu acho que os nossos ouvintes estão realizando um sonho que nem eles sabiam que tinham, de escutar um podcast bom Que desses. amor, meu. Totalmente inovador, cara. Fico Muito super bacana. feliz. Diferentaço. Que bom. Eu tô fazendo Então, meus coração aqui. amigos, Ai, que amorzinho. nós- Muito amor, meu Deus. com essa aula, com essa energia positiva, com essa visão muito importante mesmo que você tocou aí no final, cara, a empatia não se limita só a você ser legal com outra pessoa e ser conhecida como gente boa. Não, vai muito além. Ela resolveria esse problema do racismo, o problema de você ter algum tipo de preconceito, de qualquer tipo, você com a empatia, você consegue terminar com isso. Se faltava na tua vida uma resposta, né, eu acho que veio através desse episódio, gente. Então, todos nós aqui, né, tanto eu quanto a Flávia, estamos abertos a conversar com você, se você tiver alguma dúvida, mas principalmente, cara, a gente sempre vê nos anúncios de comercial, fala assim, procure um especialista primeiro. Então, o especialista é a Beli, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, procurem ela, porque ela é super gente boa. Super Essa acessível. por mim, posso dizer também pela Flávia, sem medo de errar, o quanto que ela fez por nós, para nos ajudar de coração, Isso. assim, sabe? Verdade. Ela com certeza se tornou uma pessoa indispensável nas nossas Ai, que vidas. amor. Então, gente, isso. Que lindo, gente. Vocês também moram no meu coração. Top. Ah. Muito legal. Então é assim, gente, que a gente termina esse episódio de hoje. Com certeza vamos ficar com um gostinho de quero mais. Vocês procurem a Beli nas redes sociais. A gente está se esforçando bastante para estar sempre trazendo aí pelo menos 2 episódios novos por mês, mas a gente vai... sempre que surgir a oportunidade, a gente vai trazer um episódio para vocês. Não é qualquer episódio. Quem já está escutando desde o primeiro sabe que a gente faz de tudo para trazer o melhor episódio possível. Isso. E com certeza os melhores convidados, né, Flávia? Com certeza, né, Marlon? Tá cada dia mais legal isso aqui. Tô amando. Legal. Então é isso, pessoal. Vamos finalizando. Eu vou fazer aquela contagem regressiva e todo mundo vai deixando os seus beijos e abraços e vamos que vamos, então, hein? Contagem regressiva! Vamos acabando o nosso galera! Muito obrigado! Já, pessoal, gratidão. Vamos ver 5! Beijo, Mickey. Beijo! Dois! Beijo, Beli!